Sem mais vereadores inscritos, temos a inscrição de oradores à tribuna livre, aqui da sessão ordinária do dia 13 de março de 2017. Quero convidar o senhor Edgar Jorge para ocupar a tribuna. O presidente pede para que algum vereador possa acompanhá-lo até a tribuna. Doutor Otávio. O senhor Edgar Jorge falará sobre a referência a compartilhar e comentar com a população e vereadores as informações contidas nos relatórios dos auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativos às contas públicas municipais de amparo, exercícios 2013 e 14. Senhor Edgar, o senhor tem 30 minutos para... Boa noite a todos. Boa noite, presidente Carletim. Boa noite, vereadores. Osmar, Celão, Catarina, Tostão, Hélio Favoreto, Pedrinho, Pastor Ezequiel, Geraldo, Gilberto, Celso Manzoli, Doutor Otávio. Boa noite, público da plateia presente. Boa noite a todos que acompanham a sessão pela internet, jornalistas, senhoras, senhores. Respeitosamente, eu faço uso da tribuna como um cidadão amparense que ama essa cidade e acompanha e participa da vida política de Amparo de uma forma intensa. Frequento esta Casa de Leis há alguns anos, presente em pessoa sempre que possível. Acompanho a pauta, sigo o trabalho dos vereadores, sigo os trabalhos do prefeito municipal, dos gestores do SAI, do CISBRA, participo de discussões nas redes sociais, participo de audiências públicas, enfim, eu tenho, por prática, por hábito, participar da vida da cidade da maneira como eu consigo. Neste ainda começo de 2017, eu vejo esta Câmara Municipal com alguma curiosidade, um olhar de esperança, um contido otimismo. Eu percebo por alguns vereadores da casa que a casa pode caminhar para ser mais do que uma simples casa de leis. E ela pode vir a se tornar também a casa da cidadania amparense. Eu vejo que vem se formando uma bem-vinda oxigenação de posturas, um alentador movimento de não submissão automática da casa aos interesses da prefeitura municipal. É um sinal de que o poder legislativo de Amparo pode ser, como precisa ser, tão forte como o poder executivo. Eu pedi essa oportunidade para falar aos vereadores e ao povo de Amparo sobre um assunto que logo será o tema mais importante desta casa, talvez o mais importante dos últimos anos. Eu falarei sobre as contas municipais de 2013, que foram rejeitadas até a data do dia 27 de janeiro de 2017. Estavam rejeitadas pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E vou falar também do relatório de 2014 e de alguns outros assuntos que estão em andamento e que muita gente, o pessoal da população, às vezes não tem conhecimento, e eu tenho certeza que provavelmente alguns vereadores também não tenham conhecimento. O parecer técnico dos auditores sobre as contas de 2013 logo chega a esta casa para ser avaliado. O resumo da obra é: se o relatório continuar sendo rejeitado, como até agora está rejeitado pelo Tribunal de Contas, e se ele for aprovado pelos vereadores dessa casa, o prefeito municipal será afastado do cargo quase sumariamente. Mas o que esse relatório contém de tão importante para que ele tenha um efeito tão drástico? É que o relatório ele mostra
que a Prefeitura Municipal não foi rigorosa como deveria ter sido para com as contas públicas da nossa cidade. Infelizmente, ainda são poucos os cidadãos que se interessam em saber como é usado o dinheiro da cidade. Desinteresse igual levou o Brasil ao topo da corrupção sistêmica e ao quase caos institucional. Pois então, o relatório de 2013 contém várias inconsistências técnicas, sendo uma delas, até este momento, salvo melhor juízo, eu sempre vou repetir isso, de caráter gravíssimo e inapelável. Mesmo após o prefeito explicar os critérios, corrigir interpretações e complementar informações ao Tribunal de Contas, ainda assim, os auditores, até o dia 27 de janeiro de 2017, mantiveram um parecer negativo e a reprovação dessas contas. O que é que aconteceu? Eu vou explicar a parte numérica, porém, ela é a menos importante. E vocês vão perceber como que é. Tudo começou quando os auditores glosaram, eles não aceitaram um lançamento de R$700 mil, que teria sido feito indevidamente, segundo os auditores, na conta do Fundeb. Com isso, o índice de aplicação do Fundeb ficou abaixo, muito pouco, um percentual bem pequeno, abaixo do percentual mínimo de 95% exigido pela lei. Segundo os auditores, esse valor nunca deveria ter sido lançado nas contas do Fundeb, pois não há ou não haveria fundamento técnico que justificasse esse lançamento. Ainda teve outro valor, resultado de compensação de encargos sociais, que também foi lançado e os auditores também glosaram. Mas esse valor parece que foi reconsiderado na última posição do dia 27 de janeiro e os auditores concordaram que esse assunto deva ser melhor tratado. Mas, até o dia 27 de janeiro, eles mantinham o parecer negativo do relatório das contas. Vocês precisam entender que a Prefeitura, que o Tribunal de Contas é um órgão que, apesar de técnico, ele é sujeito a receber a pressão política. E a Prefeitura Municipal de Amparo, ela tem os seus deputados estaduais, federais, senadores, inclusive a proximidade do prefeito com o governador. Então, o Tribunal de Contas, além de técnico, ele é também um órgão relativamente político. E é isso que está acontecendo. Sempre há aquela pressão no sentido de que o tribunal aceite. E, normalmente, o tribunal aceita as explicações da Prefeitura. Normalmente aceita, quase sempre. Tanto é que a única coisa que está pendente é esse pequeno percentual abaixo de 95% relativo ao Fundo de Educação Básica. Agora, para mim, como cidadão, como uma pessoa que se preocupa também com a cidade, que eu imagino que todos vocês, existem pontos destacados, apontados, registrados pelos auditores do Tribunal de Contas, que constam do relatório de 2013, que eu gostaria de relatar para vocês, para que vocês vão compreendendo qual é a importância que existe de a gente conhecer o que é um relatório do Tribunal de Contas. Não se trata de coisas de planilhas, de números, de balanços, balancetes. Isso é uma parte técnica. Mas quando você vai para o relatório e você lê o que eles dizem a respeito da situação, você começa a compreender a abrangência da reflexão, da análise que eles falam. E é isso que é importante para que os vereadores compreendam como avaliar uma gestão municipal. E ela é tão pior quanto menos se faça a fiscalização que a Câmara de Vereadores tem que fazer
diuturnamente. É disso que eu estou falando. Então vamos ver alguns itens apontados no relatório. Existência de cargos comissionados não autorizados por lei. Movimentação de créditos suplementares em percentagem superior a 20%. Falta de plano de saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos. Plano de mobilidade urbana não integrado ao plano diretor municipal, que, aliás, não existe um plano diretor municipal, que o que existe está vencido desde 2014. Falta de transparência nas informações de receitas e despesas do município. Recolhimento de verbas ao fundo setorial de valor menor do que o arrecadado. Não existência de uma área de controles internos. Essa área de controles internos foi criada esta semana passada aqui, num projeto de lei que criou o cargo de auditor interno, é a área de controles internos. Divergência entre valores financeiros informados a órgãos diferentes. Não movimentação de contas, de recursos em contas vinculadas, como exigido pela lei. Inobservância de ordem cronológica de pagamentos. Vamos lembrar que até agora tudo que eu falei foi relacionado ao relatório reprovado, rejeitado até o dia 27 de janeiro, das contas de 2013. Nesse relatório há pelo menos um erro insanável, que é aquele do Fundeb. E uma lista de apontamentos técnicos, que é essa que eu acabei de falar para você, que sinalizam uma gestão, no mínimo, duvidosa da parte da nossa Prefeitura Municipal. Agora eu quero chamar a atenção de todos para o relatório das contas municipais de 2014. Talvez por aquela flexibilidade política que o Tribunal de Contas certamente tem, essas contas de 2014 foram aprovadas pelos auditores e depois foram aprovadas aqui, na Câmara Municipal, no ano passado. Eu até estava presente quando ela foi aprovada. Mas no relatório das contas de 2014, os auditores também fizeram apontamentos que dizem muito sobre a nossa administração municipal. Aliás, eu considero muito revelador o relatório das contas de 2014. Nesse relatório, por algum critério que os auditores adotaram, eles deram um foco especial à educação municipal. Então, boa parte dos comentários feitos pelos auditores falavam sobre a educação municipal de Amparo. Na minha opinião, e eu me permito fazer essa opinião pública, os comentários dos auditores revelam um retrato triste e melancólico da educação municipal de Amparo. Ouçam o que diz esse relatório, só resumidamente. Rotatividade acima de 40% dos professores com perda de qualidade pedagógica e descontinuidade de atividades escolares. Aquele troca-troca de pessoas de uma escola para outra. O cara está aqui, depois manda para lá, depois manda para lá, e as crianças vão perdendo o contato e vão perdendo a continuidade do ensino, porque existe também a necessidade da afinidade dos alunos para com as suas mestras. 53% dos professores trabalhando acima de 40 horas semanais. Falhas de comunicação entre a secretária e as docentes, criando problemas diversos. Esse é o texto quase ipsis litteris que está no relatório. Nenhuma escola dispõe de todos os itens de instalações físicas exigidos pela lei. Nenhuma escola dispõe de todos os materiais pedagógicos exigidos pela lei. 8 de 11 escolas estudadas pelos auditores têm sala de aula com mais alunos do que o admitido pela lei. 10 das 11 escolas
quase 91%, têm área útil por aluno menor do que o recomendado pela lei. Material escolar, em quantidade insuficiente para todos os alunos. Material didático, de matemática, reproduzido em cópias ilegíveis, contendo 2 páginas em uma. Isso diminui o tamanho das cópias para poder caber 2 páginas em uma e para as crianças estudarem. Material de português, material didático de português, em quantidade insuficiente para os alunos. Falta de padrão de conteúdo didático entre as escolas, que dificulta a transferência das crianças de uma escola para outra. Uma trabalha de um jeito, outra trabalha de outro jeito, e as crianças ficam perdidas e às vezes não conseguem se adequar às escolas. Aula de reforço escolar com outro professor, no mesmo horário e na mesma sala de aula normal, que prejudica o aprendizado geral. Laboratórios de informática sem equipamentos e ou sem... Edgar, Jorge, por gentileza, está saindo fora do contexto. Eu estou lendo o texto do relatório do Tribunal de Contas de 2014. O senhor tem que... exatamente o contexto que eu me propus a falar aqui. Propôs a falar das contas públicas 2013 e 2014, mas não dentro do, Mas do contexto que está. eu estou explicando o relatório do Tribunal de Contas. Eu não disse nada aqui que não esteja escrito no relatório. Isso. A senhora, por favor... Mais um pouco vai ser advertido. Eu estou lendo. Prossiga, seu Edgar. Eu estou lendo o relatório de 2014 do Tribunal de Contas. Eu não escrevi nada aqui. Por favor, hein? Vocês vão ouvir a pessoa falar ou eu vou meter? Eu vou suspender a sessão, hein? Encerra a sessão, se continuar assim. Por favor. Poxa, eu não estou falando. Eu vou acabar encerrando. Eu sei, mas... Olha, deixa eu continuar, por favor. Posso continuar, presidente? Olha, se vocês continuarem discutindo, eu vou encerrar a sessão. Por favor. Por favor. Eu encerro a sessão se vocês continuarem discutindo aí no fundo. Olha, por favor, ouça o senhor Edgar aí, por favor. Laboratórios de informática sem equipamentos e ou sem professor. Escola com 1ª e 2ª séries na mesma classe e 3ª e 4ª séries em outra classe, dificultando o aprendizado dos alunos. As promoções de professores pela via não acadêmica estão suspensas desde 2010 por falta de um plano de cargos e salários. Agora, preste atenção num outro ponto, que foi objeto de muito comentário durante a campanha eleitoral, que vão falar sobre o indicador do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na prova do IDEB, das 8 escolas municipais indicadas para fazer a prova, 2 não atingiram o índice mínimo necessário e 2 não participaram ou não entraram na contagem do indicador. Em outras palavras, aquele indicador de 6 que foi alcançado pela Amparo foi alcançado com 4 escolas. Eu estou me reservando aqui para não falar exatamente tudo, porque chegou aqui para defender, vai ter, depois de mim vai ter a fala do representante da prefeitura. Então eu vou me ater, vou evitar de fazer meus comentários aqui. Prosseguindo, então, do relatório de 2014, da mesma forma que no de 2013, tem uma lista de temas que foram apontados como irregulares ou merecedores de ação da parte da prefeitura. Grande número de horas extras irregulares, falta de transparência pública, falta de planejamento, diferença entre valores informados a órgãos
diferentes. Falta de auditoria interna. Não assunção dos ativos de iluminação pública. Problemas nos processos de licitações. Recolhimentos de valores a menor do que o devido. Movimentação de créditos suplementares no montante de 70 milhões que não passaram por esta casa para ser aprovados sobre o que a prefeitura deveriam fazer ou não. 70.457.789,20. Infelizmente, eu não tenho o relatório de 2015 e 2016. Esta é a face verdadeira do governo municipal de Amparo, reeleito democraticamente em outubro de 2016. A face que, infelizmente, muito poucos cidadãos conhecem. Sem maquiagem, sem disfarces, sem o brilho de campanha. A verdade é esta mostrada por documentos contábeis, informações, dados e resultados inquestionáveis de uma análise profunda e técnica feita por auditores isentos especializados em contas públicas. Essas contas, da forma como estão, elas parecem que elas são muito piores do que qualquer indicador de 0, qualquer coisa por cento a menos de aplicação no fundo tal, fundo qual. Porque as informações que os auditores colocam no relatório mostram que há uma dificuldade da prefeitura administrar a cidade. E eu tenho a certeza que se ao invés de ser a educação, tivesse sido a saúde pública que tivesse sido avaliada, o relatório poderia ser outro. O sinal poderia ser outro, talvez muito pior do que esse. Eu preciso dizer algo que eu já falei antes, eu já escrevi sobre isso antes, eu fiz isso sobre a campanha eleitoral. Para mim, a divisão de vereadores a favor do prefeito ou contra o prefeito não passa do cúmulo da mais completa e superada política. Vereador ganha um mandato exclusivamente para defender o povo, não para ser a favor de prefeito ou contra o prefeito, seja ele quem for. Felizmente, eu vejo que alguns vereadores desta casa já se comportam assim e são independentes para discutir, para se posicionar e votar conforme acham o que é certo, conforme o que acham que é melhor para a população. Quem ainda não age assim, precisa agir assim urgentemente. Ser a favor de proposta do prefeito, quando ele está errado, é burrice. Ser contra a proposta do prefeito, quando ele está certo, é burrice também. O prefeito vai precisar de maioria absoluta, 2/3 dos votos, ou 8 votos favoráveis do total de 12, para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas de 2013 e manter-se no cargo. Isto, de novo, repito, se o relatório se mantiver como está, desde o dia 27, rejeitado. Pode ser que o prefeito consiga mudar isso, então a situação é outra. Mas não apaga os outros apontamentos de todos os equívocos e de todos os problemas que estão acontecendo, que nem são menos importantes do que esse valor pequeno que falta para o fundo de educação básica. Como a gente sabe, a situação aqui tinha 6 votos e a oposição aqui também tinha 6 votos. Mas essa situação a gente não sabe como vai estar. O que a gente precisa é que os vereadores votem pela cidade, pelo que a cidade precisa que aconteça. Essa é a opinião do cidadão, Edgar Jorge.
Essa é o que eu espero que aconteça. Que essa coisa de situação, votar numa questão claramente, que mostra claramente uma má gestão, a gente precisa avaliar se essa pessoa está fazendo por valer o seu mandato. Nós temos estado num grau de alienação. Eu estou pulando algumas partes aqui porque eu fui orientado para não ser tão agudo. Nós estamos num grau de alienação aqui severíssimo. Aqui ainda se acredita em mentiras cabeludas como se fossem verdades inquestionáveis. Em nossa alienação, nós pomos a culpa de tudo na política, na oposição política. A política não pode ser desculpa para a nossa omissão. Não pode ser desculpa. Ela tem que ser o motivo para a nossa ação. A política tem que ser o motivo para a ação. E o que eu estou fazendo aqui hoje é exercer a minha cidadania usando de um recurso válido, democrático, até a página 2, para que eu possa me expressar aqui nessa tribuna. O relatório do Tribunal de Contas é claro e verdadeiro. A Prefeitura contestou cada apontamento dele, mas não conseguiu mudá-lo. A única coisa que a Prefeitura está lutando é para aprovar os 0,14% do Fundeb, mas não consegue desmentir nenhum daqueles outros trechos que eu listei para você, tanto de 2013 como de 2014. Todos aqueles continuam válidos e não há contestação. A má gestão, ela está comprovada e documentada. O relatório está cheio de provas das irregularidades que acontecem na gestão de Amparo. Não tem nada ali, nada do que eu li, senhora vereadora, nada do que eu li foi dito por mim. Não fui eu que escrevi o relatório. Não foi o ex-candidato do DEM, não foi o ex-candidato do PT, o ex-candidato do PMDB. Foram os auditores do tribunal. Eu estava lendo os textos dos auditores. Peçam para a área jurídica da Câmara tirar cópia desses relatórios para que os senhores possam ler pessoalmente, se não ficarem mais assustados do que provavelmente tenham ficado agora. As provas irrefutáveis estão ali. Não são o 0,14. Como não eram os 20 centavos do ônibus, não é o 0,14 do Fundeb que é ruim. O que é ruim é o que está acontecendo de forma generalizada em todos os setores. Ou será que alguém aqui acha que os problemas apontados na educação não são graves? Não são graves. O que pagar credores fora da ordem cronológica não é grave? Pagar hora extra em excesso não é grave? Tinha até uma CPI aqui que foi concluída. Ter cargos de confiança sem amparo legal não é grave? Agora aconteceu o ajuste recentemente, a semana passada, para aprovar a nova estrutura. Ter erro em licitações não é grave? Vamos falar de coisas mais comuns. E aqueles asfaltos que foram feitos por aí? A obra da estação? A restauração do casarão da 8 de abril? A não contratação de neurologista por mais de 2 anos, esperando o AME chegar? O transporte público, da forma como está? Eu ficaria 2 dias falando das coisas aqui. Se os nobres vereadores, estou de novo reduzindo aqui, resumindo um pouco, se os nobres vereadores aprovarem, como é preciso aprovar o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas de 2013, vocês vão mostrar que estão de fato ao lado dos interesses verdadeiros do povo de Amparo. O Tribunal de Contas fez o relatório. Não pode ser lido só na questão do Fundeb, ele tem que ser lido na sua totalidade, tem que ser compreendido na abrangência e na profundidade que ele tem, de verdade. Ele fala da gestão de Amparo, não é só da conta. Deixa que depois alguém me desminta os números, mas o que eu li é o que consta do relatório.
Então vocês precisam votar de acordo com as suas consciências e, de preferência, que os senhores passem a fiscalizar mais e mais frequentemente o que acontece na Câmara, na cidade, dentro do papel de vocês. Porque só pode chegar nessa situação quando, eventualmente, há algum descuido na etapa da fiscalização do que está acontecendo, que é o dever da Câmara Municipal fazer isso. A responsabilidade de vocês é enorme. Eu espero que Deus os ilumine e abençoe. E também a todo o povo amparense. Muito obrigado. Agradeço a presença do senhor nessa casa. Podia acompanhar ele isso aí? Considerando que o senhor Paulo José Rossi, secretário municipal da Fazenda, se encontra presente nesta Casa de Leis, gostaria de convidá-lo a adentrar no plenário para usar da palavra e discursar a respeito do assunto tratado nesta noite, de modo a esclarecer aos senhores vereadores sobre o tema pertinente à sua pasta.